Olá! Hoje é o nosso segundo encontro do grupo de estudos sobre o livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Brits. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2, como o cérebro funciona no autismo. Eu sou Cláudia Mezzetieri, professora, psicóloga e pedagoga. Para que possamos caracterizar esse nosso momento como grupo de estudo, eu necessito que vocês interajam comigo aqui no chat. Senão nossos encontros ficarão com cara de quê? Com cara de aula. Fiquem muito à vontade para interagir. Gostaria de saber de que lugar do Brasil vocês são, o que fazem, se trabalham, se são estudiosos, ou se tem alguém na família ou aluno conhecido com autismo. Dúvidas, sugestões, coloquem também aqui no chat. Caso você assista esse encontro depois, pode deixar também os comentários. Então, vamos lá? Lápis e papel na mão. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro, em específico, como o cérebro funciona no autismo e sobre fatores que podem influenciar o desenvolvimento da condição do autismo. No nosso cérebro, nós temos uma complexa rede organizada de funções e habilidades que concentram vários tipos de células neurais, as quais essas células são responsáveis por inúmeras atividades que nós realizamos no dia a dia, como pensar, agir, interpretar, sentir, raciocinar e compreender o contexto do que ocorre à nossa volta. Essa arquitetura cerebral deve ser bem construída e modelada. Ela deve ser conservada para que possa o quê? Funcionar de forma plena e harmônica. Isso é o que vai garantir que esse cérebro responda adequadamente aos estímulos do ambiente no cotidiano. No entanto, no cérebro de uma pessoa com autismo, essa arquitetura se encontra desorganizada e isso dificulta e até mesmo impede que se desenvolvam as funções de forma plena. Então, nós temos o quê? Nós temos como resultado um cérebro pouco adaptado às necessidades que exigem habilidades nas relações sociais, por exemplo. Então, nós podemos dizer que o autismo, por isso, é uma condição, um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de percepção social, que está diretamente ligada à capacidade de reconhecer, antecipar, elaborar e responder de forma adequada ao ambiente, a um contexto. Como exemplo, vou trazer para vocês. Uma pessoa com autismo, ela pode ter dificuldades em perceber a forma contextualizada dos assuntos que são falados num aniversário, numa festinha. Ela não consegue compreender aquele contexto. Então, essa percepção social, ela fica prejudicada por quê? Ela é prejudicada justamente pela disfunção do cérebro, que processa o reconhecimento da face humana, do rosto. Então, a capacidade de analisar o clima, o ambiente, se o contexto é de alegria, se o contexto é de tristeza, essa capacidade ela não está funcional nesse cérebro. De acordo com inúmeros artigos, o cérebro da pessoa com autismo possui, então, desativadas as regiões específicas de conhecimento de faces e da linguagem social. Existe, sim, um aumento, no volume total do cérebro devido à falha na poda neural. Cláudia, e o que é poda neural? Vou explicar direitinho para você, de acordo com o que está aqui no livro, tá bem? Durante o desenvolvimento infantil, nós passamos por momentos
de morte programada e previsível dos neurônios a cada semestre ou ano nos primeiros 5 a 6 anos de vida. Olha que interessante. Essa morte dos neurônios ela é necessária para que se possa o quê? Abrir espaço para novas conexões e vias mais adaptadas, para que o funcionamento do cérebro se remodele e se abra para novos estímulos e sensações mais condicionados às idades mais adiantadas. Em que essas habilidades, inclusive, elas são essenciais para quê? Para que a criança ela dê saltos adaptativos de avanço na aprendizagem. A isso nós damos o nome como a destruição criativa, é a poda neural. Mas se essa poda, como se fosse, a gente pode fazer uma comparação com uma árvore, ela vai crescendo, crescendo, tem um momento que precisa podar para que ela continue dando frutos, dando flores. É necessário que isso aconteça para que seja de forma harmônica, assim fazendo uma comparação, tá? Mas se essa poda não ocorrer, o processo evolutivo cerebral fica interrompido, podendo sim levar a uma regressão na aquisição de habilidades que a criança já tinha adquirido. É o que nós falamos do autismo regressivo, Muitas vezes, muitas dessas alterações, elas surgem de anormalidades que ocorrem em momentos decisivos do desenvolvimento do cérebro, que ainda são desconhecidos e levam a alterações das funções desse cérebro para toda a vida. E o que pode acontecer no autismo, especialmente nos casos de regressão, é que os sintomas aparecem então mais tarde, entre 1 ano e 3 anos de idade. Essa falha na poda neural pode resultar inclusive no aumento do volume cerebral, pois no cérebro permanecem então estruturas que já deveriam ter desaparecido. E isso pode explicar, sim, porque muitas pessoas com autismo têm macrocefalia, ou seja, o tamanho da cabecinha é muito acima do normal para a idade da criança. Nesse capítulo número 2, nós vimos que nos últimos anos surgiram várias informações e muitos psicólogos no campo da pesquisa enquadraram as alterações comportamentais do autismo em 3 grandes teorias, sendo que cada uma ela representa um eixo de funcionamento desse cérebro para perceber socialmente as coisas que acontecem ao entorno. São elas: a disfunção executiva, a coerência central e a teoria da mente. Então, nós vamos falar aqui especificamente cada uma delas, ok? A primeira, a disfunção executiva. O que é isso? É a disfunção que a finalidade dela é cumprir tarefas ou combinados sociais de maneira organizada, planejada, percebendo os detalhes, corrigindo imperfeições, analisando o contexto de modo coerente e esperado. Então, há uma disfunção nessa execução, entende? A segunda é a coerência central, que é a capacidade que o cérebro tem de interpretar uma situação toda a partir de uma parte dela, conseguindo de forma automática avaliar um processo sem ver todos os detalhes. Então, o que acontece? O autista, a criança que tem autista, ele vai ter o quê? Dificuldade nesse funcionamento. E a terceira é a teoria da mente, que é o quê, Cláudia? É a capacidade que nós temos de perceber, avaliar e concluir as situações, considerando o que as outras pessoas pensam e sentem, se colocando no lugar delas,
Então, o autista, pela disfunção cerebral, também vai ter essa dificuldade, entende? Então, as pessoas sem autismo, elas possuem esses 3 eixos que eu falei preservados. Já quem tem o autismo, esses eixos que são a disfunção executiva, a coerência central e a teoria da mente, esses eixos apresentam alterações, o que acarreta o quê? Um jeito diferente de compreender o mundo e que varia a sua intensidade de pessoa para pessoa que tem um transtorno do espectro, ok? Esse funcionamento cerebral alterado pode também levar a distúrbios sensoriais, executivos, problemas de linguagem, anormalidades, na capacidade, inclusive, de interpretar processos que envolvem o entendimento sobre tudo que tem ligação com a função social. E isso sempre deixando claro, ele deixa isso muito claro aqui, variando de uma pessoa para outra. E qual é a origem dessas alterações no cérebro? No livro, os autores nos colocaram que atualmente tanto os fatores genéticos quanto os fatores ambientais participam da formação e das características dos mais diferentes meios de expressão de nosso comportamento. Seja ele um comportamento normal, seja patológico. A influência genética ou ambiental, ela vai variar então de acordo com a condição e o nome do transtorno. Por exemplo, quadros neuropsiquiátricos como TDAH, na deficiência intelectual, na esquizofrenia e no transtorno bipolar são predominantemente de causa genética, ou seja, são herdados da família. No entanto, o transtorno depressivo, ansiedade, o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, e os transtornos de conduta são marcadamente afetados pelas adversidades do ambiente. Já no autismo, as pesquisas mais recentes que eles trazem aqui nos demonstram o quê? Um predomínio, sim, um predomínio genético. É gritante a presença de sintomas autísticos e a história familiar de traços desse espectro em parentes da criança, principalmente nos de sexo masculino. Pais, tios, avós com perfis de isolamento que não gostavam de participar de festas ou confraternização com familiares e muitas vezes também tinham interesses restritos. Em 90% dos casos, no autismo, o envolvimento dos genes está presente na expressão dos sinais e sintomas. Agora, um fator interessante que os autores nos trazem nesse livro é que, mesmo assim, mais de 60% dos casos podem permanecer sem uma causa definida. Agora vamos falar sobre alguns fatores que podem contribuir para a condição do autismo. É muito importante a gente estar atento a isso. Nós temos uma informação na mão, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade na intervenção no nosso trabalho, na nossa orientação aos pais, no cuidado com essa criança, no cuidado com o outro, a qualidade aumenta, não é verdade? Então vamos prestar bastante atenção. Eu fiquei muito atenta para trazer isso para vocês, que é muito importante a gente falar sobre fatores que podem contribuir para essa condição do autismo. Primeiro, a criança ser do sexo masculino. Segundo, o primeiro filho a ter autismo ser do sexo feminino, o que eleva o risco em 2 vezes para a segunda criança ter autismo, nascer com essa condição. Terceiro, pais com idade superior aos 40 anos, devido ao envelhecimento dos espermatozoides
e dos óvulos também, que aumenta o quê? Os riscos de mutação genética e de erros nas fases sequenciais da união entre eles. Quanto aos aspectos relacionados ao ambiente, nos últimos 40 anos, ou seja, nas 4 últimas décadas, tem se estudado o quê? Possíveis desencadeadores do espectro do autismo. Desde disfunções imunológicas e autoimunes, até por intoxicações de metais pesados, questões de obesidade adquirida durante a gestação, lúpus materno, pré-eclâmpsia no final da gravidez, história materna de abortos espontâneos. Então é importante a gente saber que esses aspectos estão sendo pesquisados. No entanto, as evidências científicas, os cientistas, eles confirmam que, nesse momento, que apenas a prematuridade e o baixo peso ao nascer são fatores predisponentes e que elevam os riscos para a condição do autismo. E uma coisa muito importante, que eu não podia de forma alguma deixar passar, quanto às vacinas, porque ainda temos pessoas com dúvida quanto às vacinas. Então, quanto às vacinas, as pesquisas, elas concluíram que vacina não causa autismo e que isso já está bem, inclusive, esclarecido pela comunidade científica. Ok? Então, hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou desse encontro, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que têm interesse em conhecer mais sobre o autismo. Lembre-se que aqui no canal, essas aulas estão gravadas na playlist do Grupo de Estudo Mentes Únicas, para que você possa assistir de acordo com o seu tempo e rever as aulas quantas vezes você desejar. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder você. Além desse vídeo, eu tenho outros vídeos falando mais sobre o autismo, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, sobre educação emocional. Então, passeiem pelo canal, deem uma volta pelo canal Cláudia Mezitieri para conhecer e compartilhar o link dos vídeos com pessoas que você sabe que tem interesse nesses temas. E até semana que vem, no nosso terceiro encontro, em 9 de fevereiro, estaremos estudando sobre o capítulo 3 aqui do livro, que fala o quê? Ele traz sobre a identificação do espectro, suspeitar para intervir e não para esperar. Nesse dia em específico, nós iremos falar sobre qual o papel de quem avalia a criança quando suspeitar, ok? Um beijo, tchau, tchau.